Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Nessa semana entrevistamos o presidente da Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, Walter Bentes. Ele explica como a AMEC trabalha na defesa dos investidores minoritários e o que muda com a entrada no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional do Ministério da Fazenda. Confira a entrevista a seguir. Walter, o que muda com a entrada da AMEC no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é um órgão do Ministério da Fazenda? O Conselho não muda, mas para a AMEC muda que ela passa a ter um reconhecimento oficial maior das suas atividades e da sua importância dentro do mercado como um todo. A AMEC vai ser, nesse caso, a única associação presente no Conselho ligado ao direito dos acionistas minoritários. Isso é um ponto para nós extremamente importante. Eu acho que muda no sentido de a AMEC ter um reconhecimento maior pelo seu trabalho realizado até hoje. Então, isso foi um convite feito pelo Ministério da Fazenda para essa vaga que apareceu no Conselho. A indicação foi oficial, o ministro da Fazenda indicou, mas a CVM é que recomendou a nossa entrada. Tá. E o que esse Conselho faz, de fato? Quais são os casos que ele analisa? O Conselho ele é de caráter administrativo. Ele analisa os casos de descumprimento de normas, de regulamentos, da legislação ligadas ao mercado financeiro. Então, desde crédito, mercado de capitais, etc. Então, pessoas que eventualmente infringiram as normas, infringiram a lei, né, ou há uma suspeita de que tenham infringido a lei, elas recebem a penalidade de algum desses órgãos e depois elas podem, essas pessoas que se sentiram atingidas, o que foram, que receberam essa pena, elas podem fazer um recurso a esse conselho. Então, esse conselho é a segunda instância e é a última instância de caráter administrativo. Uhum. Tá. Então, por exemplo, um participante do mercado financeiro infringe uma lei, ele pode ser multado ou não. Exato. E caso uma das partes queira recorrer, é esse conselho que vai fazer a análise, é isso? Exatamente. É o chamado conselhinho. É o chamado conselhinho, exatamente. O CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, é o conselhão, digamos assim, o conselhinho, esse conselho de recursos, como ele é conhecido aí no mercado, né? Na verdade, tanto a pessoa que recebe uma penalidade, né, pode fazer um recurso, como também um dos órgãos presentes no assunto, né, que são ligados a esse assunto, podem achar que a penalidade, a multa, enfim, é muito fraca e solicitar uma alteração. Sim. Tá? Agora, Walter, falar um pouco da AMEC. Sim. Como a AMEC faz essa supervisão das regras que as empresas mudam dentro das próprias empresas, né, que podem afetar os investidores? A AMEC tem uma equipe que fica de olho no que vai ser votado nas assembleias, ou ela fica aberta a receber denúncias ou questionamentos dos investidores e é aí que ela passa a atuar? Como funciona? As duas coisas. A AMEC tem sim uma equipe, tem os seus associados. A diretoria da AMEC ela se reúne uma vez ao mês, mas qualquer associado, qualquer membro da AMEC pode solicitar, né, levar um caso, né, pelo próprio e-mail ou levar um caso à associação. Quem são esses membros associados? Os membros associados são os administradores de fundos de ações e multimercados. Tá. Eminentemente os administradores de ações, né, que compram e vendem ações. Que são, na maioria, os pequenos investidores das empresas na Bolsa. São, na verdade, os gestores de fundos onde esses investidores investem. Nós não temos pessoas físicas hoje como associados. Nós temos empresas gestoras de fundos de ações e fundos multimercados que investem em ações. Esses fundos representam os acionistas minoritários. Os fundos são acionistas e representam as pessoas físicas que investem seu dinheiro nesses fundos. Tá? Então, nós não defendemos na AMEC nenhum caso específico. Então, uma empresa cometeu um erro, tomou uma atitude que é contrária eventualmente aos interesses de um ou outro investidor. Nós tentamos olhar os casos que acontecem, que vêm à AMEC através dos associados, principalmente, né? E nós verificamos se aquele caso é um precedente, se aquele caso pode ser generalizado. Ou seja, aquela regra infringida, aquela atitude, é uma atitude que pode ser feita por outras empresas. Uma empresa, por exemplo, eventualmente achou uma brecha na lei, uma abertura onde ela está daquela forma
de alguma forma atacando, de alguma forma atingindo o interesse dos acionistas minoritários. Então nós analisamos isso, tem uma comissão técnica dentro da MEC que tem advogados, analistas, que são dos próprios associados, que se reúnem mensalmente ou pode se reunir extraordinariamente no caso de um evento específico e analisa se aquele evento pode ser generalizado, pode ser um precedente para outras empresas. Se esse for o caso, se esse é algo que pode ser generalizado, então a MEC toma aquilo como caso e faz alguma manifestação. Nós não entramos na justiça, nem nada disso, mas nós podemos questionar na empresa, nós podemos questionar pela imprensa ou diretamente a empresa, nós podemos questionar a CVM a respeito do assunto, ou seja, nós atuamos só com a razão, só Sim. com a justiça, só com os nossos argumentos. Mas pode funcionar como um ponto de encontro ali para os associados que encontram uma mesma ideia para ser questionada e daí exatamente, você seguir para a justiça. Pegou bem o ponto, quer dizer, se os associados ali se reúnem, acabam discutindo, nós mandamos essas manifestações para todos os associados, de alguma forma pode ser um ponto de encontro, onde alguns associados que têm interesses comuns, eventualmente sobre aquele caso, possam se reunir, se juntar e tomar uma atitude específica. Esse assunto que recentemente aconteceu com a Gafisa é geral o suficiente para poder ser levado a... Foi. No caso da Gafisa... O que aconteceu nesse caso? No caso da Gafisa, ela vetou, ela disse que os acionistas que tivessem mais do que 5% das ações, o direito de voto do que excedesse os 5% não seria válido. Ele Ou seja, não seria mais uma ação, um voto. Não seria mais uma ação, um voto. Exatamente o nosso argumento foi esse. Isso está errado. É uma ação, um voto. Né? Então, você não pode... Então, você está, na verdade, quando você diz isso, olha, tudo que exceder os 5% de posição na empresa não vale no caso de votação numa assembleia. Você está, na verdade... E é uma empresa que está no novo mercado. Está no novo mercado, só tem ações ordinárias. Você estaria, na verdade, recriando, na prática, as PNs, que são ações sem direito a voto. Então, essa empresa já abriu mão de ter ações sem direito a voto, no momento que ela só tem ações ordinárias e entrou no novo mercado. Como é que ela vai recriar isso assim, né, de uma hora para outra? Então isso é um precedente muito perigoso. Outras empresas podem também arguir a mesma coisa e dizem que, como elas querem que o direito de voto seja pulverizado, né, para garantir a pulverização, então você não dá o direito de voto a quem tem mais do que 5%. Olha, como é que você pode vetar o direito de voto assim, simplesmente pelo desejo da empresa? Então, no caso aí são 5%, poderia ser 2%, poderia ser 10%, poderia ser 20%, qual é o limite? Né? Independente de qualquer coisa. Para nós é zero. Qualquer empresa não tem o direito de fazer isso. Então, isso vai contra o espírito do novo mercado, vai contra o espírito de ter ações ordinárias da legislação, vai contra toda a governança das empresas. Então, nós falamos isso na imprensa, que era a forma mais rápida da empresa tomar conhecimento disso, porque, na verdade, a assembleia seria no dia seguinte. Sim. Então, como não havia tempo hábil de se comunicar com a empresa e tentar convencê-la de que não era interessante fazer isso, né, nós falamos pela imprensa, tá? E falamos com outras entidades, como IBGC, como etc., que são também interessadas nesse assunto. Mas, então, esse é um caso em que uma atitude particular de uma empresa, a gente achou que poderia se generalizar, poderia se servir de um precedente para outras. Então, nós tomamos esse assunto como um assunto da MEC e nós nos manifestamos a respeito. Walter, então, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Não é de quê? E a vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.